Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema de direito do trabalho, que tem gerado muitas dúvidas e confusão. Eu achei importante trazer aqui para o canal porque é deveras muito importante. Bom, recentemente tem sido notícia decisões do STF a respeito de legalização da pejotização, que chancela uma prática de fraude contra os direitos trabalhistas, quando na verdade o que deveria ser discutido seria apenas a validade da contratação de empresa terceirizada para atividade fim. Bom, para começar, eu vou contextualizar o tema aqui para vocês. Antes da reforma trabalhista, não era permitido as empresas terceirizarem serviço de atividade fim. Então, empresas terceirizadas só poderiam ser contratadas para prestar serviços específicos de atividade meio, como vigilância, segurança e limpeza, por exemplo. Assim, esses serviços geralmente eram realizados por funcionários terceirizados, ou seja, disponibilizados por uma empresa prestadora contratada pela tomadora. Após a reforma trabalhista de 2017, no Brasil pós-golpe, houve diversas alterações na CLT e na lei de terceirização, de modo que as empresas passaram a ter a liberdade de terceirizar todo e qualquer funcionário, inclusive para a realização da sua atividade fim. Por exemplo, uma escola que tem como atividade fim o serviço prestado por professores. Antes da reforma, ela não poderia contratar professores de empresas terceirizadas. Os professores tinham que ser funcionários da escola. Após a reforma, isso passou a ser permitido. Apesar de eu nunca ter visto uma coisa desse tipo, como nesse exemplo que eu dei da escola, né? Bom, o que passou a acontecer mesmo foi a pejotização. Agora, explicando sobre a decisão que começou a flexibilizar, por assim dizer, toda essa situação. Começou quando a Corte julgou ações diretas e recursos extraordinários que questionavam a constitucionalidade da nova lei de terceirização e de dispositivos sobre o tema constantes na Lei da Reforma Trabalhista e em outras leis específicas. Com isso, foi fixado o tema 725, que diz que é lícita a terceirização e qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, dependentemente do objeto social e das empresas envolvidas. O que estava sendo discutido naqueles processos, então, era única e simplesmente a constitucionalidade das normas que permitiam a terceirização de atividades fim. Só que, em uma série de decisões proferidas para supostamente preservar o entendimento da Corte de chancelar a terceirização, as duas turmas do STF fixaram um entendimento de que trabalhadores contratados por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas não podem questionar a legalidade da contratação na Justiça do Trabalho. O leading case, o primeiro caso em que esse tema foi aplicado, é de um médico que trabalhou como PJ em uma rede hospitalar. Ele buscou o reconhecimento do vínculo empregatício e todas as verbas daí decorrentes, que são aquelas asseguradas pela CLT. Ele obteve êxito em primeira instância, posteriormente no tribunal. Porém, a questão chegou até o STF por meio de recursos, onde foi então aplicado o tema 725. Ou seja, se você não é uma empresa com funcionários, mas sim uma pessoa que é obrigada a constituir um CNPJ para trabalhar numa empresa, não há motivo nenhum para questionar essa relação, porque a contratação de empresa terceirizada para atividade fim é constitucional. Agora me diga, você entendeu o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não. Até porque o processo que gerou o tema 725 não se trata de um trabalhador contratado por meio de pessoa jurídica, por ele constituída, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício. Trata-se do Ministério Público questionando a constitucionalidade da contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a atividade fim da empresa tomadora de serviços. O STF entende que essa relação é constitucional e ponto, não pode ser questionada. O problema é que esse tema 725, por ampliar a questão para além do que foi levado para o tribunal, começou a ser aplicado em casos de pejotização, como o desse médico e diversos outros casos de profissionais contratados como pessoa jurídica. E por que isso pode abrir precedentes para chancelar a pejotização? Porque o tema 725 afirma,
é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Veja que a diferença é que o tema 725 acrescentou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Isso significa inúmeras formas de contratação, inclusive a pejotização. Agora, é muito importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Terceirização é uma relação em que a empresa tomadora contrata uma empresa prestadora por meio de um contrato regido pelas regras do direito civil para que a prestadora forneça seus funcionários para trabalhar na tomadora. A relação é triangular, onde temos prestadora, tomadora e funcionário da prestadora. Todos os direitos trabalhistas desse funcionário estão garantidos, uma vez que ele é funcionário da prestadora, contratado pelo regime da CLT, cujo local de trabalho é a sede da tomadora. Não há o que se confundir uma coisa com a outra. A pejotização é um estratagema por meio do qual o empregador mascara a relação de emprego a fim de se eximir das responsabilidades trabalhistas, induzindo o empregado a criar um CNPJ para poder trabalhar na empresa. Trata-se de uma espécie fraudulenta de pactuação que coloca o empregado em posição vulnerável perante o empregador. Isso sempre se configurou como fraude às leis trabalhistas, pois o intuito é reduzir os custos, uma vez que a empresa não estaria recolhendo os encargos oriundos de uma relação trabalhista legítima, como férias remuneradas mais 1/3, 13º salário, recolhimento do FGTS e INSS. E antes que você diga que isso é bom para empresas porque elas já possuem uma elevadíssima carga tributária e que assim elas podem gerar mais empregos com salários maiores, saiba que toda empresa inclui no preço final do seu produto ou serviço todos os gastos que ela tem, inclusive com tributos. Então, em última instância, quem paga a elevadíssima carga tributária das empresas não são as empresas, é o consumidor final do seu serviço ou produto. Além disso, os encargos trabalhistas não são pagos para o Estado se encher de dinheiro. São benefícios com os quais o trabalhador pode contar no caso de um acidente que o impossibilite de trabalhar durante um período sem que seja privado de renda, possibilita o recebimento de seguro-desemprego no caso de dispensa sem justa causa, além de contabilizar tempo de contribuição para uma aposentadoria. Além disso, dados mostram que, após a reforma trabalhista, as vagas de emprego não aumentaram de acordo com a expectativa, nem tampouco a renda dos brasileiros ou até mesmo das empresas. A expectativa do governo era de que a reforma trabalhista gerasse pelo menos 6 milhões de empregos formais logo nos primeiros anos, números que ainda não foram alcançados. Eu vou deixar aqui na descrição os links dessas pesquisas para quem quiser conferir esses dados. Então, na pejotização, todos os requisitos que identificam uma legítima relação de emprego, de acordo com o artigo 3º da CLT, estão configurados, como pessoalidade, onerosidade, que é a obrigação que a empresa tem de pagar o salário mensal, e a subordinação, sendo que o funcionário está sempre recebendo ordens da empresa. Inclusive, essa prática é crime, conforme o artigo 203 do Código Penal, que tipifica o crime de frustração de direito assegurado na lei trabalhista, que assim determina: frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho, pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência, se houver. A ação penal é pública e incondicionada, ou seja, significa que sempre que houver a notícia desse tipo de crime, é de iniciativa do Ministério Público dar início à investigação e oferecer denúncia. Porém, sabemos que o Ministério Público pouco se importa com as relações do trabalho, essa que é a realidade. Até porque é fácil perceber isso quando a gente compara o crescimento do trabalho informal, sem carteira assinada, e a quantidade de ação penal desse tipo de crime. Segundo dados do IBGE, até o segundo trimestre de 2022, mais de 39 milhões de pessoas trabalham na informalidade. Agora, a quantidade de processos criminais tratando do crime de fraude contra as relações do trabalho, bom, ele nem aparece na relação de processos criminais em trâmite no Brasil atualmente.
Então, resumindo, o que nós vemos aqui é a aplicação do tema 725 em hipóteses de contratação civil de trabalhadores que nada tem a ver com terceirização de atividade fim. Agora, para encerrar, eu deixo com vocês um questionamento. Será possível que os ministros do Supremo não saibam a diferença entre terceirização e pejotização? A terceirização pressupõe a existência de uma organização empresarial com uma especialidade, que pode ser vigilância, asseio, programação de software ou qualquer outra, detentora de know-how que contrata empregados para prestar serviços para ou dentro de outras empresas, supervisionando e dirigindo o seu próprio pessoal. Em casos em que há terceirização, o empregado costumava processar na Justiça do Trabalho seu empregador imediato, o terceiro, e a empresa contratante dos serviços onde trabalha, buscando um vínculo com essa e a responsabilidade subsidiária da terceirizada. No caso de pejotização, isso nunca ocorre, pois o empregado jamais buscaria responsabilizar a sua própria pessoa jurídica, ou seja, processar a si mesmo. Será que é tão difícil de entender a diferença? Por que será que o STF está tentando chancelar uma prática fraudulenta justamente quando números de processos por motivo de pejotização atingem altos níveis? Por que será que os grandes empresários e a Suprema Corte estão caminhando de forma a alcançar o mesmo objetivo? Será que grandes empresas influenciam de alguma maneira os nossos legisladores e alguns membros do Poder Executivo? Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!